Fala meus cabeçudinhos, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do Cabeçudo para vocês, hoje com jogos desta terça-feira aí que temos jogos das Copas, né? Copa do Rei, Copa da França, Copa da Itália e temos também um jogo importante para o Atlético Mineiro pelo campeonato estadual, pelo campeonato mineiro, o Atlético Mineiro que precisa vencer a boa equipe do Atlético para não se complicar, até porque depois desse jogo tem um clássico contra a equipe do Cruzeiro. Eu vou deixar palpite gratuito para vocês para o jogo desta terça-feira, vou analisar outros jogos e vamos nessa, vamos para cima. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aí, deixa o seu like nesse vídeo, é a única coisa que eu peço para vocês. Vamos nessa, direto às análises dos jogos desta terça-feira. Vamos à análise aí do nosso primeiro jogo, o jogo da Copa da Alemanha. Temos aí a DFB Pokal, Stuttgart enfrentando a equipe do Salzburg. O Stuttgart teve pelo menos um gol no primeiro tempo nos últimos 6 jogos e mais de 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Do outro lado você tem o Augsburg, que não perdeu nenhum dos últimos 4 jogos e também teve mais de 1,5 gols nas últimas 4. Também teve gol no primeiro tempo em 80% das últimas 10 partidas. Aqui temos duas opções. Uma opção, caso vocês queiram trabalhar uma múltipla, aí seria um gol no primeiro tempo dessa partida, uma odd ali de quase 1,30. Dá para juntar ela com qualquer outro mercado dentro da mesma partida ou com algum outro jogo. Cabeçudo, não quero trabalhar uma múltipla para esse jogo, eu quero trabalhar aí uma entrada única. Aí você vai arriscar um pouco mais e pode trabalhar um mais de 2,5 gols com quase 60% de retorno. Para ter mais que 2,5 gols, esse jogo que é um jogo válido pela Copa da Alemanha, de jogo único. Então, um jogo único tem uma certa tendência de ser um jogo um pouco mais aberto. É uma boa opção over goals ou você trabalhar pelo menos um golzinho no HT, um golzinho no primeiro tempo. Para o nosso segundo jogo, temos o jogo da Copa da Itália, a boa equipe da Atalanta, enfrentando uma boa equipe do outro lado, que é a equipe do Bolonha. A Atalanta que marcou um ou mais gols nos últimos 6 jogos, teve ambas as equipes marcando em 70% e joga contra um Bolonha que marcou um ou mais gols em 100% das últimas 10 partidas, teve mais de 1,5 gols nos últimos 9 jogos. Temos aqui a boa opção do over 2,5 gols com a odd de 1,80. Galera, 2 times que jogam para frente, 2 times que são ofensivos e uma partida única que vale vaga para a próxima fase. Então assim, aqui temos uma boa chance de título para a Atalanta e para o Bolonha. Na verdade, a Atalanta ela deu uma tropeçada no jogo que eu estive presente em Bérgamo contra a equipe do Torino e acabou ficando mais distante ainda dos líderes da competição, dos líderes não, né? Que o líder é a equipe da Napoli e como segundo colocado temos a equipe da Inter de Milão, que empatou com a equipe do Milan, jogo esse que eu também estava presente. Mas a melhor chance aí para a Atalanta conseguir algum campeonato nessa temporada é justamente essa Copa da Itália, assim como a equipe do Bolonha. A minha análise para esse jogo, mais de 2,5 gols, as duas equipes que são muito over gols. Vamos agora de Copa do Rei, porque temos o Atlético de Madrid em campo, em casa, contra a equipe do Getafe. Atlético de Madrid não perdeu nos últimos 4 jogos, marcou um ou mais gols em 90% das últimas 10 partidas, principalmente quando joga dentro de casa. Marcou um ou mais gols no segundo tempo em 80% dos últimos 10 jogos. Do outro lado, você tem o Getafe que não perdeu nos últimos 6 jogos, mas é uma equipe que acaba empatando muito. Qual é a minha análise para esse jogo aqui? É que o time número 1, no caso, a equipe do Atlético de Madrid, marque mais do que 1,5 gols nessa partida, odd de quase 80% para ter mais de 1,5 gols do Atlético. E observe que aqui eu não estou colocando a vitória da equipe do Atlético de Madrid, tá? Eu estou colocando que o Atlético de Madrid para marcar mais de 1,5 gols. Se esse jogo, por exemplo, terminar 2-2, a gente bate a nossa operação, mesmo se o Atlético de Madrid vencer. Da mesma forma, pode ser que a equipe do Getafe vença o Atlético de Madrid por 3-2, 4-2, 4-3, não sei. Mesmo com a derrota do Atlético de Madrid, ainda a gente bate essa operação, porque aqui a operação é especificamente os gols da equipe do Atlético de Madrid
independente de resultado. Mostrei para vocês nas estatísticas que o Atlético de Madrid vem marcando gols aí em quase todos os seus jogos, em mais de 80% deles marca um ou mais gols na partida. Então a minha análise aí para Atlético de Madrid e Getafe é uma odd de quase 80%, mais de 1.5 gols da equipe da casa. Inclusive é uma operação que me agrada tanto que vai ser o meu palpite gratuito desta terça-feira. Atlético de Madrid contra Getafe, jogo válido pela Copa do Rei, jogo único que vale vaga para a próxima fase, odd 1.79 para a equipe do Atlético de Madrid marcar mais do que 1.5 gols na partida. Coloquei aqui a minha unidade de R$2.000 no odd de 1.79 para um possível retorno de R$3.580, mas joguem com responsabilidade, o jogo é para a gente se divertir, é para ser um entretenimento, não para ser um problema na sua vida e é apenas para maiores de 18 anos. Tá aí palpite gratuito para vocês. Se vocês observarem, vai ver até que eu tô falando um pouco mais baixo, mas é porque eu tô no hotel e não dá para falar um pouco mais alto, porque pode acabar incomodando as pessoas. Aqui já são 11h51 da noite. Faz parte, né? Tô no fuso, tô no hotel, mas o importante é trazer o conteúdo para vocês e tá aí palpite gratuito do Cabeçudo. Vamos agora para a Copa da França, porque a ótima equipe do Lille vai jogar em casa contra a equipe do Dunkerque. O Dunkerque, que é uma equipe da segunda divisão do campeonato francês, enquanto o Lille é da primeira divisão. Não só isso, é o quarto colocado. O time está muito bem nessa temporada, vem de resultados recentes muito positivos. O time marcou 1 ou mais gols nos últimos 6 jogos, não perdeu 8 das últimas 10 partidas e marcou 3 ou mais gols nas últimas 2. A minha análise para esse jogo é uma vitória do Lille, só que a odd aqui não está disponível, mas na casa de apostas aqui que eu utilizo, que é a Betfast, está com odd de 1.50. Acredito muito que até o horário do jogo essa odd deve diminuir bastante. É capaz até que você esteja vendo esse vídeo agora e essa odd já não esteja mesmo. Se isso tiver acontecido, faz o seguinte, tá? Pega essa dica. Ativa as notificações dos meus vídeos, porque se você for um dos primeiros a ver esse vídeo, você automaticamente vai pegar as melhores cotações, porque você pega primeiro do que todo mundo. Tem gente que assiste o vídeo com 15 minutos de postado, tem gente que assiste o vídeo depois de 1 hora, depois de 6 horas, depois de 10 horas, e aí a cotação já mudou bastante. Então ativa as notificações aí, vai ter um sininho aí na tela, ativa as notificações. Lille contra Dunkerque, a minha análise, uma vitória da equipe do Lille, equipe da primeira divisão, equipe que está muito bem nessa temporada, jogando contra uma equipe da segunda divisão. E aí, para encerrar, temos Campeonato Mineiro. Ó, que vacilo do Radar Esportivo, hein? Os caras não trouxeram o Campeonato Mineiro aqui, velho. Que é isso? Tem Campeonato Tocantinense, com todo respeito à galera do Tocantins, que eu adoro, mas, pô, não tem o Campeonato Mineiro aqui. Os caras estão de sacanagem, né? Mas eu vou direto aqui no site da Betfast com vocês. Atlético Mineiro joga contra o Atlético. O Atlético que é líder, enquanto o Atlético Mineiro, se não vencer esse jogo, pode inclusive ficar fora das fases eliminatórias do Campeonato Mineiro, porque depois desse jogo pega um clássico, a equipe do Cruzeiro. Então tem que ter muito cuidado. O Atlético Mineiro precisa muito vencer essa partida para não ir para o jogo contra o Cruzeiro dependendo de uma vitória no Clássico para poder classificar. Então, a minha análise para esse jogo é uma vitória da equipe do Atlético Mineiro. Tem uma equipe mais qualificada, tem ótimos jogadores, o time pode ainda estar assim, pegando no tranco, é início de temporada, nem todo mundo está na sua melhor fase, nem todo mundo está no seu melhor preparo físico, mas, pô, é Atlético Mineiro, time de primeira divisão, time que chegou em finais de campeonatos na temporada passada. O time tem tudo para poder ganhar o seu jogo contra a equipe do Atlético. Repito, a equipe do Atlético é uma boa equipe, está muito organizada. De 5 jogos tem 4 vitórias, mas o Atlético Mineiro ele tem a obrigação de vencer essa partida em casa contra a equipe do Atlético. Encerrando mais um vídeo de análise, hoje eu trouxe para vocês as análises dos jogos desta terça-feira. Analisei aí 5 jogos para vocês e ainda deixei aquele palpite gratuito, claro, né? Que eu sei que é o que vocês gostam, que eu sei que vocês ficam esperando aí. Tem gente até que pula pro minuto exato do palpite. Sinceramente, não indico fazer isso, porque às vezes você pode ter uma sacada durante outras análises que eu trago para vocês, beleza? Valeu, galera. Obrigado, gratidão, tamo junto e até amanhã. Hoje vai dar Pedro Feitosa.